Título 3. Crédito tributário. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Artigo 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Artigo 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Capítulo 2. Constituição do crédito tributário. Seção 1. Lançamento. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Artigo 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Parágrafo 2º. O disposto deste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Artigo 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de 1. Impugnação do sujeito passivo. 2. Recurso de ofício. 3. Iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada, em relação ao mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Seção 2. Modalidades de lançamento. Artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Parágrafo 1º. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, antes de notificado o lançamento. Parágrafo 2º. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço dos bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo, ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Artigo 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. 1. Quando a lei assim o determine.
2. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. 3. Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade. 4. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária, como sendo de declaração obrigatória. 5. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. 6. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. 7. Quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. 8. Quando deva ser apreciado o fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. E 9. Quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Artigo 150. O lançamento por homologação que ocorre contra os tributos, cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos desse artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido, e sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, esperado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considere-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Capítulo 3. Suspensão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. Moratória. 2. Depósito do seu montante integral. 3. Reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 4. Concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. Concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. 6. Parcelamento. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependente da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Seção 2. Moratória. Artigo 152. A moratória somente pode ser concedida, 1. Em caráter geral, a. Pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. B. Pela União, contra tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. 2. Em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizado por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito do público que a expedir, ou determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Artigo 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize a sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: 1. O prazo de duração do favor. 2. As condições da concessão do favor em caráter individual.
3. Sendo o caso A, os tributos a que se aplica. B. O número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual. C. As garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. Artigo 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Parágrafo único. A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Artigo 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, com imposição de penalidade cabível, nos casos de dolo, simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele. 2. Sem imposição da penalidade nos demais casos. Parágrafo único. No caso do inciso 1 desse artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para o efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 desse artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. Parágrafo 3º. Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica a que se refere o parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, nesse caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Capítulo 4. Extinção do crédito tributário. Seção 1. Modalidades de extinção. Artigo 156. Extinguem o crédito tributário: 1. Pagamento. 2. Compensação. 3. Transação. 4. Remissão. 5. Prescrição e decadência. 6. Conversão do depósito em renda. 7. Pagamento antecipado e homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. 8. Consignação e pagamento nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 164. 9. Decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória. 10. Decisão judicial passada em julgado. 11. Dação em pagamento de bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da regularidade da sua constituição, observados os artigos 144 e 149. Seção 2. Pagamento. Artigo 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Artigo 158. Pagamento de um crédito. Não importa em presunção de pagamento. 1. Quando parcial das prestações em que se decomponha. 2. Quando total de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. Artigo 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Artigo 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento nas condições que estabeleça. Artigo 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária. Parágrafo 1º.
Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. Artigo 162. O pagamento é efetuado: 1. Em moeda corrente, cheque ou vale postal. 2. Nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Parágrafo 1º. A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente. Parágrafo 2º. O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado. Parágrafo 3º. O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado o disposto no artigo 150. Parágrafo 4º. A perda ou destruição da estampilha ou erro no pagamento por essa modalidade não dão direito à restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa. Parágrafo 5º. O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. Artigo 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos, ou a provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas. 1. Em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e, em segundo lugar, os decorrentes de responsabilidade tributária. 2. Primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. 3. Na ordem crescente dos prazos de prescrição. 4. Na ordem decrescente dos montantes. Artigo 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos: 1. De recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. 2. De subordinação do recebimento ou cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. 3. De exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Parágrafo 1º. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. Parágrafo 2º. Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda. Julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Seção 3 do pagamento indevido. Artigo 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos: 1. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. 2. Erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. 3. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Artigo 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Artigo 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal, não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único.
a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. Artigo 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados. 1. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. 2. Na hipótese do inciso 3 do artigo 165, na data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Artigo 169. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando seu curso por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessado. Seção 4 das demais modalidades de extinção. Artigo 170. A lei pode, nas condições e sob garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, combinar redução maior que a correspondente ao juro de 1% ao mês, pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. Artigo 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Artigo 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Artigo 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo 1. A situação econômica do sujeito passivo. 2. Ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. 3. A diminuta importância do crédito tributário. 4. A considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso. 5. A condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Parágrafo único. O despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quanto cabível o disposto no artigo 155. Artigo 173. O direito da Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. 1. Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe 1. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. 2. Pelo protesto judicial. 3. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que essa judicial que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Capítulo 5. Exclusão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 175. Excluem o crédito tributário. 1. A isenção. 2. A anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente.
Seção 2 da isenção. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifica as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições e ala peculiares. Artigo 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva 1. Às taxas e contribuições de melhoria. 2. Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Artigo 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Parágrafo 1º. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido nesse artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Parágrafo 2º. O despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Seção 3. Anistia. Artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando 1. Aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. 2. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Artigo 181. A anistia pode ser concedida em caráter geral. 2. Limitadamente. Limitadamente a. As infrações da legislação relativa a determinado tributo. B. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidade de outra natureza. A determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares, sob condição de pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Artigo 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Parágrafo único. O despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível disposto no artigo 155. Capítulo 6. Garantias e privilégios do crédito tributário, seção 1, disposições gerais. Artigo 183. A enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste, nem a da obrigação tributária a que corresponda. Artigo 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito com a dívida ativa. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor
bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Artigo 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Parágrafo 1º. A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juiz a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. Seção 2. Preferências. Artigo 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho. Parágrafo único. Na falência, 1. O crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E 3. A multa tributária prefere apenas os créditos subordinados. Artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita ao concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem: 1. União. 2. Estados, Distrito Federal e territórios, conjuntamente e pro rata. 3. Municípios, conjuntamente e pro rata. Artigo 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. Parágrafo 1º. Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido quanto à natureza e valor dos bens reservados o representante da Fazenda Pública interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. Artigo 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou rolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do decujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou rolamento. Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no parágrafo 1º do antigo anterior. Artigo 190. São pagos preferencialmente a qualquer outros créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. Artigo 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Artigo 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos artigos 151, 205 e 206 desta lei. Artigo 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Artigo 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública,
sem que o contratante ou proponente faça a prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.